vezes você para se observar, para se conhecer, para fazer um cuidado pessoal com você? Muitas vezes a gente deixa passar, não se preocupa tanto com maquiagem, com cabelo, com roupa, ou às vezes até se preocupa, mas acaba depois de um tempo fazendo até no automático, sem nem pensar muito bem direito. Mas com filhos, meu Deus, aí a gente acaba às vezes se esquecendo mesmo. Mas eu quero falar hoje com vocês sobre o método Billings como um caminho de autocuidado. Será que tem alguma coisa a ver com a outra? Bora pro vídeo. Olá, olá, tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings. Desapareci, mas reapareci, né? Depois de um tempo de férias, fiquei lá um tempão no Brasil e congresso para lá e consegui gravar ainda alguns vídeos lá na casa da minha mãe, mas chegou um tempo, principalmente perto do Natal, que eu entreguei para Deus, porque falei assim, não dava, né? Muita coisa, aí viagem para cá e ônibus para lá e, né, não sou lá muito boa, youtuber ainda. Prefiro estar aqui, né, no meu escritório, né, com o meu roteiro, né, para não me perder tanto. Então, pronto, estou de volta e, né, anotei muita coisa, refleti muita coisa, né, participei de um retiro de 10 dias, né, de caminhada da comunidade Shalom que eu estou fazendo e anotei muita coisa e quero trazer, né, então, muita coisa, espero, né, boa, nova por aqui. Então, já no começo, já vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever e encaminhar depois para aquela sua amiga que está meio esquecida de cuidar dela mesma, que quem sabe, né, ela ajude alguma coisa. Pronto. A primeira coisa, né, que eu quero dizer, a gente até justamente na comunidade Shalom, nós temos uma frase que nos norteia muito, que é Deus em primeiro, o irmão em segundo e eu o feliz terceiro. Né? E o que quer dizer isso? Nós se falamos muito nesse sentido de doar a nossa vida. Eu só serei feliz mesmo quando eu me doar para o outro, né? E isso não só dentro da comunidade, mas dentro de casa, no casamento, com os filhos, com a família. Eu realmente, quanto mais fechada em mim eu estiver, menos feliz eu vou ser, por mais que o mundo quer pregar o contrário, que você tem, você e o outro que se lasque. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas Jesus complementa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, né, ele complementa, que amar a Deus passa por amar o outro. Então, ok, eu preciso me doar para o outro, né, para o meu irmão, para, né, na comunidade, nas comunidades que temos por aí, na minha igreja, na minha vizinhança, enfim, na minha família. Mas isso não significa esquecer de cuidar de mim. Ou no caso, né, como a gente fala, né, eu o feliz terceiro. Isso não quer dizer que eu não precise cuidar de mim ou que eu não deva fazer nada para mim. Muito pelo contrário, eu preciso estar bem para cuidar do outro. Isso nós todos já sabemos também, que a gente escuta isso também o tempo inteiro. E, por exemplo, né, para as mulheres, para as mães, para as, pronto, professoras, médicas, instrutoras, eu estar bonita, ou eu me cuidar, né, eu ter uma boa aparência, é um dever de caridade para com o outro. Por quê? Ninguém é obrigado a olhar para minha cara feia, né? A gente faz o que é possível, não dá para fazer milagres, mas algumas coisas ajudam. Então, uma maquiagem, uma roupa, né, um pouquinho mais ajeitada, pentear o cabelo, essas coisas. É um dever de caridade para com o outro. E aí eu tenho uma amiga, né, uma das minhas melhores amigas, e ela vivia falando para mim, quando eu não pensava muito nessas coisas. Aí ela sempre falava para mim, você tem que estar bonita pro seu marido. Você precisa, vai comprar uma... A gente tem muito disso. A gente tem muito disso. É batata. Você tem lá uma roupinha velha, o que você faz? Ah, não, essa roupinha é para usar em casa. É um pijama velho rasgado para eu dormir. E ela me chamava a atenção, eu falei, não, você tem que colocar um pijama bonito para dormir com seu marido, não um pijama rasgado. E a gente tem muito disso, as coisas ruins eu uso em casa. Para os outros, para a rua, eu vou bonita. E para os nossos em casa, a gente precisa sim estar bonitas, nos cuidar. E então esse cuidado, esse autocuidado, esse olhar para si, passa por cuidar do outro. E aí, recentemente eu vi
um vídeo de uma mãe, né, de muitos filhos ali, explicando, né, ou dando uma dica, um conselho, né, que a internet é cheia das dicas e conselhos, estou aqui eu fazendo exatamente a mesma coisa. E ela falava assim que, por exemplo, para sair de casa, né, a família vai sair para jantar, para ir para missa, para onde for. A mãe se arrumar primeiro. Aí eu falei, nossa, eu nunca fiz isso. Eu sempre me arrumo por último. E acho que, né, comenta aqui se você se arruma primeiro do que os filhos e o marido, e tá todo mundo depois já quase pronto e você lá tá terminando, e aí você faz o quê? De qualquer jeito, com rápido, com pressa, porque já tá todo mundo atrasado. E eu falei, nossa, realmente eu faço isso. E aí o que ela disse? Primeiro, porque a gente tem mania de fazer isso. Ah, vamos para tal lugar. Vai se arrumar fulano, vai se arrumar ciclano. Vamos lá se arrumar. E aí, se você não se arruma, parece que e aí quando a mulher faz isso primeiro, quando a mãe faz isso primeiro, as crianças vão atrás, né? Vão junto. Então, ela é o exemplo, ela começa, então ela se arruma primeiro e aí ela ajuda os outros depois. Ou seja, dá tempo dela fazer uma maquiagem bonita, se arrumar bem, vai ser exemplo e vai ser espelho para os filhos, principalmente para as filhas. Elas vão querer se arrumar também, e isso vai conduzir do quê? Eu ficar mandando se arrumar, e aí daí atrás, daí a criança chora, a criança faxina a roupa, tem que trocar fralda, sabe aquelas confusão? Sempre na hora de sair. E aí o que a mãe faz? Se arruma de qualquer jeito. Ou seja, o cuidado com o outro passa pelo cuidado com ela primeiro. Ela olhar para si primeiro, olhar para ela mesma. E aí, uma outra coisa que a gente escuta por aí, né? Que, porque parece que a mulher tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta de filho, tem que dar conta de marido, de não sei o quê, de trabalho, não. Quem olhou já um pouquinho para a realidade, já viu que isso não é possível. Aliás, isso é impossível a gente ser 100% em todos os lugares. Em alguns momentos nós vamos ser mais dedicadas ou melhores numa situação do que em outras. Às vezes eu estou mais paciente com os filhos, às vezes eu estou lá meio chateado com o marido, às vezes eu estou me dedicando mais no trabalho e menos em casa. Vai acontecer isso, né, ao longo da nossa vida. Por isso que nós elencamos prioridades. É aí que entra a tal da ordem, né? Deus em primeiro, o meu marido em segundo, os meus filhos em terceiro e minha família, meus marido e meus filhos, e aí depois os outros, e é por último, né, quase por último, a gente pensar em nós. Mas, não quer dizer que eu não tenho que fazer nada por mim, não cuidar de mim, não fazer nada por mim. E aí, né, já volto lá no começo que eu falei. Eu cuidando de mim, eu estou cuidando melhor do outro, certo? Então, não dá para dar conta de tudo, isso é impossível. Só que, e aí mais ainda quando a gente tem filhos, ainda mais quando os filhos são pequenininhos, recém-nascidos, é muito mais difícil mesmo fazer outras coisas, porque eles dependem ali da gente, né? E aí vai já aqui também uma dica, um conselho, né, se eu posso chamar assim, de muitas mulheres que às vezes por causa do bebezinho pequenininho acabam se esquecendo dos maridos. E aí dá aqueles momentos ali de crise, eles não conseguem se encontrar, às vezes não conseguem conversar direito. Precisa, né? Isso faz parte do amar o outro. O que você faz primeiro? Cuida de você. Cuida da sua aparência, cuida do que é dentro do que é possível, claro. Às vezes as olheiras não vai dar sossego. As minhas, eu não tenho mais filho e bebê, mas as minhas olheiras me acompanham desde que eu nasci. Então, dentro do que é possível, cuidar de você primeiro, porque aí isso já nos impulsiona a cuidar mais e melhor do outro. Pronto. E aí, já pegando o gancho aqui dos filhos, como eu preciso cuidar dos filhos e onde é que isso entra, dos filhos, do marido, da casa, enfim, do meu trabalho, dos minhas pacientes, das minhas usuárias, das minhas clientes, o que seja, passa por cuidar de mim. E é aí que o método Billings entra. Eu recebi uma mensagem de uma usuária que é com 3 filhos e ela muito, muito, muito contente, assim, de que nas primeira semana de observação ali dela, né, que ela começou a fazer as anotações, ela falou assim, nossa, como eu tinha esquecido de olhar para mim. E ela estava muito contente, e eu, claro, fiquei muito feliz junto, e aí foi aí onde me veio a inspiração, então, de gravar esse vídeo. De que, como a gente vai vivendo, às vezes, tão no automático de fazer isso, fazer aquilo, daí tudo bem, a gente às vezes até cuida da aparência, faz ali, se preocupa em fazer uma unha, fazer um cabelo, taranã. Só que às vezes isso vai tanto no automático que eu não paro para olhar para mim de verdade.
E aí, daí temos duas esferas, né? A esfera espiritual, que desse caminho de autoconhecimento, que para mim, nos últimos anos, aí tem sido transformadora, através da oração, né? Sem oração a gente não sai do lugar. Então eu comecei a olhar muito mais para mim e me conhecer depois que eu me dediquei de verdade em rezar, nesse caminho de oração. E claro, né, nos últimos tempos aí a comunidade Shalom tem me ajudado muito. E a outra esfera é a esfera física, então de eu olhar, né? A gente às vezes não olha, mas será que esse cabelo tá bom? Ou será que essa roupa combina comigo? Será que essa roupa ainda combina comigo? Combina com a minha idade? Combina com a minha postura? Né? Olhar de verdade, olhar assim, mas o que é que me faz mal? Você sabe, uma coisa que eu tenho, notei também assim, nesses últimos meses aí, conversando com a minha mãe, com minhas amigas, tudo. Muitas vezes a gente vai deixando passar um desconforto. Ai, nossa, um desconforto, uma dor de cabeça chata e fica. Toma lá um remédio e passa. Ou eu sempre, de vez em quando, tenho ali umas dores no estômago, uma azia. Nossa, eu tenho uma azia, mas... passa lá, toma lá um remédio e passa. Mas assim, a gente às vezes não para olhar para nós mesmos. Nossa, o que será que me faz mal? Né? Eu vou prestar atenção, vou prestar atenção na alimentação. Né? Será que isso aqui me faz mal? Um pão, enfim, um leite, o açúcar. Açúcar é veneno, né? Mas o que é que me faz mal? Esse olhar mesmo para nós. A gente não faz, muitas vezes não fazemos isso. Né? Será que eu estou dormindo o suficiente? Será que se eu não mudar uma coisinha que seja ali, pequena que seja na minha rotina, eu não vou dormir melhor? Eu não vou estar melhor no outro dia? Muitas vezes esse viver no automático, e aí vai passando, vai passando, vai passando. Quando você vê, né, já passou vários anos, a gente se acostuma com aquilo. A gente se acostuma muitas vezes com a coisa ruim. A coisa está ruim e eu me acostumo com ela. E não pode, né? Não dá para ser assim. E finalmente eu vou entrar falando do método Billings aqui. Essa usuária, então, falou que ela estava muito contente porque ela estava conseguindo olhar para ela mesma, parar e se observar. E eu falei, nossa, como o método Billings é mesmo esse caminho de autoconhecimento. Porque a mulher vai olhar para ela mesma e ela vai parar para refletir, nossa, como eu estou hoje? E aí não passa só pela sensação da vulva. Às vezes ela vai se pegar pensando, nossa, eu estou com dor de cabeça, ou então, eu estou com uma dor, porque elas me perguntam mesmo, direto. Sinto uma dor assim do lado direito, do lado esquerdo. Será que é por causa da minha ovulação? Coisa que elas nunca tinham reparado. Eu ensino elas a observar também a vulva, se fica mais inchada ou menos inchada, né? Não só a sensação ali no período fértil, isso pode acontecer, coisa que elas nunca fizeram. É uma parte do corpo delas e elas nunca fizeram, nunca, a gente não sabia disso. Observar isso. Então, observar se. Aí muitas vezes o ciclo lá da mulher tá desregulado, descompassado, uma doideira. Aí eu vou falando com elas, olha, como é que é a tua alimentação? As mulheres, as noivas, né? As noivas maravilhosas, adoro atender noivas. Elas estão lá, naquele caminho ali, se preparando para o casamento. E aí eu falo muito com elas isso, olha, tenta, se o ciclo está desregulado, você precisa mexer na tua alimentação. Não tem jeito, tem mulher que não dá nada, não tem nenhum problema. A alimentação não interfere em nada, mas tem mulheres que organismos são diferentes. Tem mulher que às vezes tem alergia a alguma alimentação e ela nem sabe. Ou o corpo dela não responde bem àquele alimento que para outra mulher não faz diferença. E aí eu vou dando esses conselhos, né? Eu sou nutricionista, não sou médica, mas a gente observa e acompanha muitas mulheres que fizeram depois algumas mudanças e que o ciclo dela respondeu de forma diferente. Então, eu vou falando isso, aí elas vão olhando, nossa, será? Eu vou fazer esse teste, eu vou tirar tal alimento. Aí ela repara como que o corpo dela responde. Nossa, é verdade, olha, agora melhorou a minha ovulação, né? O meu ápice foi melhor, as minhas sensações mudaram. Depende do alimento que eu consumo, eu tenho mais muco, produzo mais muco, menos muco. Então, se eu comer bastante fruta, tomar bastante água, isso vai me ajudar e vai ter mais produção de muco. Ou se eu não bebo água, não como minha alimentação é péssima. Eu tomo um antialérgico, aqueles que pode ajudar a secar o muco. Então, tudo isso a mulher vai olhando para ela mesma, coisa que ela
tava nem aí antes, não nem prestava atenção. Então, o método Billings, ele transforma, ele realmente transforma a vida das mulheres. E aí, né, o nosso maior público aí, mais da metade das usuárias, são usuárias que estão em amamentação. E esse primeiro período, muitas me procuram já ali com 4, 5 meses, 6 meses, até o bebê já tá até comendo já, mas muitas nos procuram já no comecinho, acabou o sangramento ali do pós-parto, ou seja, 40 dias, né, tá lá ainda no puerpério, e elas já nos procuram, já iniciam as anotações, porque elas, não, eu quero já desde o começo aprender. Ou seja, imagina, e às vezes mãe de primeira viagem, que não, né, tá mais perdida que tudo. Do segundo filho para frente já tem um pouquinho mais de experiência, apesar da rotina ser muito mais puxada, porque tem 2 filhos, 3 ou mais, mas mesmo assim, todas elas, cada uma com a sua dificuldade. Muitas nos procuram nesse comecinho ali, no puerpério ainda, né, o sangramento acabou de terminar, ainda não está liberada para o médico, ela fala, não, mas eu já vou iniciar as anotações. Então ela já precisa olhar para ela mesma, ela precisa olhar para o corpo e prestar atenção no que está acontecendo, nos sinais que o corpo dela está dando, né? Então isso é fantástico, fantástico. Esse parar para se olhar. E aí um conselho, né, uma orientação que eu dou para minhas usuárias a mulher precisa se observar ao longo do dia quantas vezes ela conseguir, o maior número de vezes que ela conseguir. Não dá para ficar 24 horas pensando na vulva, mas conforme ela vai colocando esse hábito na vida dela, isso ao longo do dia vai sendo automático. Mas no começo, né, precisa ter esses... E aí eu falo de alguns gatilhos para ajudar ela a lembrar que precisa observar se a vulva está do mesmo jeito, se já mudou, se ela continua seca, continua úmida, enfim, né? As sensações, que eu não vou entrar em detalhes das sensações agora aqui, né? Se você quiser depois procura aqui, eu vou deixar aqui o vídeo falando das sensações, mas ela vai se acostumando ali a prestar atenção. E aí o que eu falo? Sempre que você for fazer algum cuidado pessoal, colocar a sensação, a observação da sensação junto. Ou seja, além de ela já fazer mesmo, sem nem pensar direito, então toda vez que você vai ao banheiro, precisa observar a sensação. Toda vez que você vai tomar, então, vai tomar banho, vai trocar de roupa, vai pentear o cabelo, vai escovar o dente, vai trocar, enfim, né? Vai se arrumar para sair. Ou seja, olha só quantas vezes nós fazemos alguma coisa, ou precisamos fazer alguma coisa de um cuidado pessoal, né? Até comer mesmo. Comer é um cuidado pessoal. Se eu não comer, não consigo viver. Então, ainda eu falo isso também. Você está lá tomando café, estou almoçando e tal. Aí eu levanto para ir lavar a louça, né? Ou levar a comida para a pia, ou então no trabalho, né? Eu estou lá trabalhando e preciso, levanto para ir tomar uma água. Tudo isso é um cuidado pessoal. Então, é um mover. Ela tá cuidando de si. E aí é o momento que ela vai lembrar, nossa, o método Billings é a autoobservação, é um cuidado que eu faço comigo mesmo. Então, peraí, como é que eu estou? Então, tudo isso é o que eu oriento, o que eu ensino, para que a mulher consiga se observar. E como ajuda. E aí, como eu falei, vai aparecendo outras coisas. Nossa, eu reparei que todo dia de manhã eu sinto isso. Ou eu reparei que todo dia, final da tarde, eu sinto alguma coisa diferente. Ou eu reparei, então, que eu sinto um desconforto aqui, uma dorzinha, mas está perto da menstruação. Então não tem nada a ver com ovulação. Então, coisas que antes ela nunca tinha parado para observar. A mulher começa a olhar para ela mesma. E aí, né, eu sou suspeita a falar, falo isso muitas vezes. Como eu sou apaixonada pelo método Billings, por tudo que vem junto com ele. E essa questão do autocuidado é só mais um bônus de quem se resolve, né, aprender a observar que o método Billings é um método de conhecimento da tua fertilidade. Ou seja, conhecimento de quem você é. Você só vai saber quem você é. Né? Eu pego muitas meninas, né, mulheres, na verdade, que usaram pílula a vida toda, né? O meu caso mesmo, né? Usaram pílula ali desde a adolescência, agora perto de 30 anos, e ela me fala, não, eu não sei ainda quem eu sou. Então, agora, depois que largou esse veneno dessa pílula, elas vão conseguir dizer, agora eu me conheço, né? Agora eu sei como é que eu sou, né? Agora eu sei como eu funciono sem algo interferindo na minha saúde, na minha fertilidade.
como a pílula, por exemplo. Amém? Ok? Espero que vocês tenham gostado. Manda esse vídeo aí para as amigas, para aquela mãe lá que acabou de ganhar bebê, que tá lá com os cabelos em pé, doidinha. Ela precisa olhar para ela, né? Tem lá um bebezinho, ok, mas ela precisa achar uns minutinhos ali. Quanto melhor ela tiver, melhor ela vai cuidar do filho, do marido, dos clientes, das pacientes, das usuárias, tudo isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal, porque eu estou mobilizando vidas. Um beijo, até a próxima. Tchau!